Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Começa mais um Decifrando a Ciência, pessoal. E aqui comigo, meu brother. Fala aí, Rodrigão. Fala aí, meu amigo Carlos Júnior. Fala, pessoal. Tudo beleza? Tudo bom? Gente, para mais um Decifrando a Ciência dessa linda semana, nós vamos trazer o tema que possivelmente você já deve ter se perguntado alguma vez, se a ideia de propósito ela tem lugar na ciência. Se realmente pode haver uma ciência do propósito, né? Se alguém já tentou descrever esse conceito e o que isso pode implicar. Então, Rodrigão, diz aí, o propósito, essa ideia, tem a ver com ciência? Tem espaço dentro da ciência? Tem tudo a ver. Isso, na verdade, é nosso amigo aí, querido professor Marcos Eberlin, quando começou a avançar, por exemplo, a ideia de antevidência, inclusive escreveu um livro sobre isso, mostrando muitos exemplos na natureza de sistemas que antevêm, que foram projetados de forma a antever problemas, plano A, plano B, esse tipo de coisa. Isso é uma ideia de. É claramente uma projeção com um propósito. Né? Quando a gente fala da vida humana, essas pessoas que não acreditam, né, que a vida tenha seus pilares fixos, né, a questão da moralidade, tudo isso. Não, a vida não tem propósito, cada um inventa o que quiser. Bem, eu acho que é bem difícil a gente pensar dessa maneira, especialmente quando a gente resolve observar a realidade que está no nosso entorno. A gente vê que absolutamente tudo, não só na gente, né, nas coisas orgânicas, ou na nossa forma de pensar, ou nas coisas que acontecem na nossa vida, mas absolutamente tudo que existe tem um propósito. Essa prateleira que vocês estão vendo aqui atrás, ela não foi colocada ali à toa, ela tem um propósito. Então, quando você para pensar e observar absolutamente tudo, tudo é feito com propósito. Mas tem uma coisa muito interessante aí. O beija-flor. Ele tem aquele bico lá compridinho que ele tem que entrar na flor tal, específica, não é qualquer flor, é a flor que tem néctar, aquele bico é para isso. Aí você diz, não, mas aquilo ali foi fruto do acaso. Quer dizer, acaso não. Mutações e seleção natural. Não tem propósito nenhum. Não tem propósito nenhum. Aquilo foi acontecendo sem querer. Bem, é bem difícil a gente aceitar uma proposição dessa. Né? Especialmente quando a gente começa a ver o comportamento dos animais e até o comportamento, como que as plantas reagem. A gente vê que tem uma intenção por trás. Aquilo é feito com uma intenção específica. Por exemplo, quando a gente vê um passarinho construindo uma casa, ele tem um propósito específico, ele tem que encaixar lá um gravetinho tal, um filetinho tal, uma fibra tal. Ele constrói uma casa com um propósito específico. Ele antecipa, ele como se estivesse vendo lá na frente. Fala assim, eu tenho que pegar esse folhinho, esse negocinho, esse graveto, juntar, porque a minha intenção é como se eu estivesse fazendo assim, como um construtor humano. A minha intenção é construir uma casa a partir desse graveto. A pergunta que fica é o seguinte: existe alguma coisa que tenha propósito claro e que não tenha sido feita com um propósito? Como algo com um propósito pode ter surgido de mecanismos sem propósito, sem direção, sem intenção? Se o propósito é a própria intenção, como ele pode ter sido criado por um processo sem direção e sem intenção? E quando a gente vê os animais e as plantas, aí uma outra questão surge, que é, eles têm propósito. Então tem muita gente que acredita em darwinismo e que vê propósito nos animais, mas que continua sem abandonar a teoria darwinista. Fala, não, não, é tudo compatível. Eles têm propósito porque eles têm intenção. Os animais têm intenção. É porque o Darwin não explicou tudo. Falou, não, peraí, filho, mas o Darwin reduziu tudo a pó. Ele reduziu tudo a matéria e energia. Ele reduziu tudo a aleatoriedade, seleção natural. Não tem como botar uma alma que dá um software que faz o bicho pensar e entender. E aí o problema é o seguinte: quando a gente começa a investigar os animais, a gente vê que, na verdade, eles não têm autoconsciência. Eles não têm linguagem e autoconsciência para ver o mundo, para projetar o mundo. Eles agem com propósito. Olha só que coisa interessante. Então, a ciência pode muito bem detectar propósito.
E várias pessoas detectam. Propósito. A prateleira está ali porque tem um propósito. Para antecipar um problema e coisas assim. Então, quando a gente vê que um animal, por exemplo, tem propósito e você coloca nele como sendo a própria fonte do propósito, você está assumindo várias coisas. Por exemplo, que esse animal tem consciência de si mesmo. Que ele se olha no espelho e fala: sou um passarinho e minha intenção é fazer uma casa. Farei desta maneira porque assim é mais legal, sou mais ecológico, porque se eu fizer de outro jeito, assim eu vou agradar mais a fêmea, assim, 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 como se ele estivesse planejando o futuro, como um ser humano, que tem propósito, que a existência tem propósito, tem, né, sentido. E aí eu te pergunto, será que o passarinho sabe do sentido da vida dele? Será que o passarinho sabe que ele está fazendo aquilo com um propósito específico para uma finalidade tal? Olha como são duas coisas incríveis. Sim, a gente detectou, tem propósito. Aí a pergunta então é: de onde veio? Quem colocou o propósito? Foi ele que colocou nele mesmo? Como que um processo aleatório, baseado em seleção natural e mutação, gera um propósito que faz com que um ser vivo haja, se comporte de uma maneira para fazer algo que é externo a ele? Como que a seleção natural modela comportamentos que geram um propósito? É absolutamente incompreensível, absolutamente inexplicável se a gente vai apelar simplesmente para essa ciência naturalista. E aí a pergunta, de novo, repetindo: quem colocou o propósito? Foi o designer. Então, toda vez que a gente encontra propósito, a gente encontra o proponente. Isso é muito claro, é muito evidente. E é isso que esse autor aí está demonstrando, que existe sim uma ciência do propósito, ainda que a maioria das coisas que a gente faça no mundo aí dessa ciência seja, acaba que é de uma natureza quantitativa, né, no sentido de meio que aquela coisa vale quanto pesa, tem que ser observado, tem que ser um fenômeno que eu possa testar, tem que ser um fenômeno que eu possa usar para predizer. Isso não impede que a gente faça uma observação qualitativa que nos leva a o designer. Porque se a TDI coloca as cartas na mesa, como todo mundo já sabe, quem está acompanhando o canal já está fera. Se ela bota as cartas na mesa e fala: vamos ver quais são as possibilidades básicas. Pode haver inteligência e pode haver não inteligência, no sentido de que processos naturais, puramente naturais, com as forças da física, da química, podem ter produzido certas condições, certas Tipo uma características. pedra, por exemplo, uma Exatamente. Uma montanha. montanha foi esculpida pelo vento. Beleza, maneiro. Pode ser. Mas quando olha para uma onça, não tem processo natural que explique como que ela existiu e como que ela faz o que ela faz. É a questão da vida, né, Rodrigo? Tipo assim, tem o pessoal, vocês falam que tudo tem propósito, mas qual que é o propósito de uma pedra? Só que nós estamos analisando o propósito, por exemplo, de uma espécie com vida, tipo uma onça, um papagaio. Cara, é muito diferente de uma pedra, entendeu? Por exemplo, a pedra ela passou por um processo ali, né, que ela se transformou daquele jeito, né? Mas assim, não tem, ela não tem o que a gente chama de complexidade específica, né? Por exemplo, tu vai passar numa praia, você observa ali um castelo de areia. Você não vai olhar para o castelo de areia e vai falar que ele veio do acaso. Mas se você passar lá e você vê um amontoado só de areia, você sabe que aquilo ali pode ter sido vento, pode ter sido, né, a maré. Mas quando você percebe, então, essa complexidade específica, as janelas, a portinha, os detalhes, todo o cuidado, tem um propósito que é passar uma mensagem, que isso vai tornar a informação, né? Quem vai ver vai associar, vai identificar, né? Não é aquele, o cara que vai passar e vai ver uma nuvem lá que lembra um cachorro. Eu vi uma notícia que no dia do velório da rainha, o cara viu uma nuvem que parecia a rainha. Então, assim, cara, não é isso. O DI não tá falando esse tipo de coisa, entendeu? Não é qualquer coisa que a gente vai ver e vai dizer, não, aí tem inteligência. Não somos loucos também, entendeu? A questão tem coisas que a gente observa claramente inteligência. Sabe? Você detecta informação, complexidade específica, e outras irredutível. É uma questão de detecção de design, sabe? Não é assim, eu vi uma montanha ali,
Aquele É monte, verdade. Rushmore, como é que é o nome? Me fugiu agora. Rushmore. Rushmore. Cara, aquilo ali não surgiu por acaso. Aquilo ali, os caras foram ali e esculpiram aquilo ali. Pô, tu tem relatos Uhum. históricos, tem um monte de coisa que comprova, sabe? Você sabe que quem conhece a história americana sabe que são presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, né? Mas tu vai lá no Pão de Açúcar. Você é carioca, o Pão de Açúcar ele foi. é, Sabe? Então, assim, são coisas diferentes, entendeu? É uma questão do que a gente chama na ciência de detecção, de estudo, de pesquisa. Então, daí é uma coisa séria, cara. Entendeu? É uma coisa muito séria. Isso. Se a gente vê que algo tem desígnio específico, a gente sabe que aquilo ali não foi feito, não pode ter sido feito por outra coisa senão por uma mente muito inteligente, que projetou aquilo para que aquilo prevesse questões, situações do futuro e para que mantivesse um comportamento recorrente face a, por exemplo, mudanças ambientais. Se acontece isso, faz isso. Se acontece aquilo, faz aquilo. Né? Essa informação, esse conhecimento é que a gente tem que perguntar de onde veio, quem colocou, como que isso foi parar ali. Porque até do ponto de vista mesmo sei lá, do DNA, por exemplo. Ninguém conseguiu detectar que um comportamento lá do passarinho fazer a casa toda sofisticada está no DNA. Ninguém consegue provar isso até hoje. Ninguém sabe de onde vem essa informação. A gente sabe que isso significa, denota claramente um propósito, uma intenção. Né? Aí a pergunta é: a natureza como um todo, sejam os componentes vivos e não vivos, tem intencionalidade? Não, a intencionalidade é um fenômeno puramente humano, a ação humana é intencional. Quando a gente detecta intenção, a gente sabe que foi o ser humano que colocou aquela intenção, né? A inteligência artificial, as máquinas, tudo. E quando está na natureza não humana, nos outros seres vivos, a pergunta é: aonde está aquilo? Cadê o código que diz que aquele comportamento tem que ser recorrente ou que tem que acontecer de uma outra maneira, caso, por exemplo, o ambiente mude? Né? Com essa projeção, com essa coisa mesmo de futurista. Né? Então, quando a gente está falando de design inteligente, de detecção de inteligência, a gente também está falando, de certa maneira, dessa ideia de propósito. Então, para muitos casos, buscar, se perguntar se há um propósito ou se há uma mente inteligente, às vezes é a mesma coisa, às vezes é a mesma pergunta. Nem sempre, mas muitas vezes é a mesma pergunta. Bom, gente, então nós vamos passar um propósito aqui para vocês. E qual que é o propósito? Se inscreva no canal, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, para que você não possa perder os próximos vídeos do nosso canal. Então se inscreva aí, toda terça-feira vocês já sabem, é Decifrando a Ciência ao meio-dia, né? Assina, não é assina, Imperdível, como é está que é? cortando aqui. Tá cortando, mas assim, esteja toda terça-feira. Por mais que o YouTube não mande o vídeo para você, entre no canal, não perca, sabe? Porque o YouTube, às vezes, ele tá meio sem propósito, sabe? O algoritmo dele fica assim, pra que lado que eu vou? Brincadeira, ele tem Como propósito se isso sim. fosse possível. Né? Vai lá, ele tem O, propósito sim. O propósito o dele é algoritmo foi boicotar, alguém que projetou para que fizesse isso. não Com evoluiu. propósito. Não Bom, evoluiu. gente, até o próximo vídeo, até a próxima semana e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal! Valeu, gente. Aquele abraço.